tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Hoje, dia 5 de maio, é o aniversário do Karl Marx. Se estivesse vivo, seria impossível, né? Mas estaria completando 197 anos. Faltam 3 anos para nós comemorarmos o bicentenário do Karl Marx. Marx foi um intelectual alemão que acho impossível entender o século XX sem entender o Marx. Mesmo que você discorde profundamente da ideologia, dos princípios do marxismo, é impossível entender o século XX sem tentar entender a contribuição desse grande intelectual para a história, para a economia, para a política, para vários aspectos da nossa vida. O Marx e o marxismo pagam um preço muito grande pela vitória dos setores mais autoritários da tradição marxista ao longo do século XX. A tradição marxista, ela foi capturada por burocracias partidárias estatais que acabaram, não, pelo menos na minha opinião, colocando na prática o pensamento de Karl Marx. Mas, ao contrário, fazendo com que, inclusive, uma grande contradição entre a prática política dos regimes autoritários supostamente socialistas e o pensamento do Karl Marx diz respeito à questão da crítica. O pensamento marxista é, acima de tudo, um pensamento crítico que coloca sempre o debate crítico, a visão crítica da sociedade e do mundo como alicerce fundamental para o pensamento transformador. Então, regimes políticos que reprimem, que tentam abolir a crítica, são essencialmente regimes antimarxistas, na minha opinião. Acho que os que reivindicam o pensamento de Karl Marx precisam se distanciar do que foi a experiência autoritária do século XX. Aqueles que reivindicam o pensamento marxista precisam fazer autocrítica, né, de que a prevalecência do autoritarismo no campo marxista no século XX foi talvez um dos maiores pesadelos para a nossa sociedade, até porque vinculou uma perspectiva utópica de emancipação da humanidade a uma espécie de pesadelo. E a gente não vai construir nunca os nossos sonhos a partir do pesadelo. Outra autocrítica importante que o campo marxista precisa fazer para mantermos viva a tradição do pensamento marxista diz respeito à relação entre os marxismos e o meio ambiente. Os regimes socialistas do século XX, boa parte dos pensadores marxistas do século XX não levaram em consideração os limites do planeta, os limites ambientais. Ao contrário, comungaram, né, junto com a maior parte do pensamento dos que defendem o regime capitalista, com uma noção de que os recursos do planeta seriam infindáveis. Pensou-se muito política,
política de desenvolvimento no século XX sem levar em consideração os limites do planeta. E hoje é impossível pensar criticamente a nossa sociedade, é impossível refletir sobre que caminhos nós precisamos trilhar nas próximas décadas sem levar em consideração os gigantescos desafios ambientais, né? Um planeta com uma economia que cresce eternamente, ininterruptamente, é absolutamente inviável, não se sustenta, não consegue se manter indefinidamente. O crescimento permanente da economia, como lembrou aqui o professor Alexandre Albuquerque, no debate que nós fizemos recentemente sobre o colapso hídrico e o ecossocialismo, uma economia que cresce permanentemente pode ser comparada com um hamster que cresce permanentemente. Tem um vídeo no YouTube que resume bem a questão, o hamster impossível, em que se mostra que um simples hamster, se não parasse de crescer num determinado momento, se mantivesse durante um ano a sua taxa de crescimento dos primeiros dias de vida, em apenas um ano o hamster cresceria de maneira a consumir toda a produção de milho do planeta. Apenas um hamster. E a nossa economia, os nossos economistas, os nossos pensadores, à esquerda e à direita, parecem considerar que a economia do planeta pode crescer para sempre, eternamente, sem causar um colapso ambiental. Na verdade, precisamos lembrar o que significa concretamente crescimento. Crescimento significa aumento da produção de energia, aumento do consumo de água, aumento da queima de combustíveis fósseis com o nosso modelo energético, com a nossa matriz energética de hoje. E o nosso planeta tem limites no que ele é capaz de produzir, tem limites no que ele é capaz de suportar em termos de impactos ambientais. Então, chegando próximo ao bicentenário de nascimento do Karl Marx, nós precisamos, para sermos coerentes com o fundamento filosófico do seu pensamento, manter viva a crítica. Seja a crítica ao próprio pensamento marxista, seja a crítica à forma como os que se inspiraram no pensamento marxista governaram, fizeram oposição, fizeram luta política. Precisamos manter viva a crítica sobre como a nossa sociedade se desenvolve e como se estabelece a relação da nossa sociedade com o meio ambiente. No dia 5 de maio, como farei todos os anos, estamos comemorando mais um aniversário desse grande pensador que pode, claro, podemos discordar dele, mas não podemos ignorar a sua contribuição para a história da humanidade. Muito obrigado a todos e todas.